A gata hoje está acordada, então ela está com tudo. Se derrubar alguma coisa, algum barulho, já sabe o que é. Tá, então, ó, eu vou apresentar a parte final do slide, né? Só lá sobre a Antígona. Hoje vai ser a conversa mais rápida, né? Assim, tem muita coisa a falar, apesar da tragédia ser a mais curta das três, né? Mas também, assim, a gente consegue fazer isso mais rápido, porque Antígona, não sei se aqui alguém, acho que não, né? Na área do direito, já teve aula, assim, na área do direito, né? Todo estudante de direito já passou lá pelo primeiro semestre, onde estuda a Antígona, né? Que ela traz o maior, o conflito, né, da tragédia é esse antagonismo, né, entre o direito natural e o direito positivo. Então, todo início da bacharel, ou enfim, em direito, estudando a Antígona para debaterem isso, né? Então, eu também já levei para os meus alunos, só ela, uma vez, né, só a tragédia Antígona, para os alunos do ensino médio, do terceiro ano, terceira série, na verdade, que agora é série, para nós debatermos também essa questão do direito natural, para eles usarem na redação, né? Para defenderem lá enfim, os diversos temas que pudessem usá-la, né? A tragédia. Então vamos lá, Antígona, aqui essa imagem. Eu sempre esqueço de colocar a fonte, depois eu vou fazer isso, né? Porque é importante a gente fazer esse tipo de coisa quando é um trabalho, algo assim que a gente vai apresentar, né? Principalmente porque vai ficar salvo, vai ficar gravado. Mas eu sempre pego imagens no Pinterest, né? Que as imagens lá vêm em HD, né? Mas eu vou salvar nas próximas. Então, ó, aqui como eu coloquei da outra vez, com o Édipo Rei e Édipo em Colono, as personagens, né, de Antígona. Então, aqui só um ou outro que vai ser novo, né, que vem aí, que não estava nas anteriores, mas todas aqui nós já vimos um pouco delas na semana passada. Antígona e Ismene, ou às vezes aparece como Ismene, né, são as filhas de Édipo e Jocasta. A Ismene, né, também apareceu lá no Édipo em Colono. O Creonte, que aparece desde lá o começo, desde o Édipo Rei, que agora, aliás, que foi rei de Tebas como sucessor de Édipo e irmão de Jocasta, como nós já tínhamos visto. O guarda Hemon, que é o filho de Creonte e de Eurídice. Tiresias, que é lá o adivinho, né, que volta aqui a aparecer. Eurídice, a mulher de Creonte, o primeiro mensageiro e o segundo mensageiro. Aqui o coro, como sempre, o coro dos anciões tebanos, tá? Então aqui que todos eles têm, claro, são importantes aqui, aparecem, mas sem dúvida, né, a protagonista aqui que tem o nome, né, é uma peça, é um personagem homônima, né, homônima, que é o nome dela, deu nome à tragédia. Antígona e Ismene, aqui Ismene, ela surge agora mais, né, como protagonista também, a gente sabe um pouco mais dela, que até então, né, quase nada, e aqui a novidade que surge, né, o Hemon, o filho do Creonte, né, esse jovem apaixonado, é muito engraçado, não sei se vocês concordam comigo, as conversas do Hemon com o Creonte, eu vou até voltar aqui para a gente parar um pouquinho, porque o Emon, coitado, ele tá ali, aquele jovem, né? E o Creonte, ele vem para acabar com todas as expectativas dele, não? E ele fala mal da mulher, né? Então, hoje, se quisesse dar essa visão anacrônica, né, da tragédia, essa questão da mulher e tal, né? Podem até fazer, mas não é o meu interesse. Mas ele coloca assim, né? Ó, mulher e nada. Ele fala mal, né? Em algumas partes, assim, e fala bem mal do Emon, falando que ele é um bobo, que ele não sabe o que ele está fazendo, né? Então, essas partes eu acho bem interessante, eu acho até engraçado, né? Assim, você perceber essa característica do que é um jovem, né? Quando apaixonado, quando, né? Que não consegue ver muita coisa além do objeto lá dele, de amor, né?
No caso aí é Antígona. Então, depois a gente pode comentar mais um pouquinho sobre isso. Então, aqui, vamos voltar. Tá, então esses são os personagens, né? E aí, o que é que aconteceu desde lá o finalzinho, né, do Édipo em Colono até chegarmos em Antígona? Então, ó, após a morte de Édipo em Colono, Antígona retornou com Ismene, né, aqui tá com Ismene lá, Esmene, mas tanto faz. Retornou com Ismene a Tebas, onde seus irmãos Etéocles e Polinices disputavam sucessão do pai no trono da cidade, né? O Polinices, que já tinha ido lá em Édipo Colono, né, ó, pedindo ao Édipo, né, que ele o ajudasse, ficasse do lado dele, para ele conseguir ser o sucessor, né, ser o rei de Tebas. E aí Édipo recusou, não quis. Então eles, quando Antígona, aliás, quando Édipo morre, né, elas voltam, Antígona e Ismene voltam a Tebas e eles estavam ali, onde eles estavam disputando. Só que Polinices, né, se retirou da cidade, dominado pelo rancor para a cidade de Argos, né, que era rival do Tebas. Por quê que o Polinices se retirou? Porque o Etéocles, né, eles tinham feito um acordo, né? Então, ó, você fica um ano no trono, depois eu, mais um ano, e assim nós vamos revezando, né? Só que quando o Etéocles foi, não quis sair, né? Quando ele subiu ao trono, não quis sair. Então, a primeira aparição aí, digamos, na peça dessa coisa do poder, né, ser usado assim como meio ditatorial, né, ou seja, ou um poder que sobe, né, a cabeça, como a gente fala, quando Etéocles ele se recusa a cumprir o acordo. E aí nessa recusa, Polinices fica com raiva, né, rancoroso e vai para a cidade de Argos, que era rival de Tebas. Então lá ele reúne, né, ó, após reunir a reída luta, né? Porque o Polinices foi para Argos, né? Contou seu problema e conseguiu ali arrumar pessoas, né? Soldados, enfim, pessoas que fossem ajudá-lo a lutar contra o seu irmão Etéocles, né? E aí eles voltam para Tebas e acontece uma luta, né? Então, após essa luta, os 7 chefes tebanos e os outros tantos agivos entremataram-se, né? E Etéocles e Polinices tombaram mortos um pela mão do outro, né? Então aqui a profecia, entre aspas, lá do Édipo se cumpriu, né? Se cumpre. Ele falou, olha, eles vão acabar mortos por isso, por querer esse poder, querer subir ao trono. E aí foi isso que aconteceu. Então, morrem vários ali, né? E por fim, Polinices e Etéocles, um pela mão do outro, né? Então, ó, Creonte, então, né, o tio deles, assumiu o poder e seu primeiro ato após subir ao trono foi proibir o sepultamento de Polinices, sob a pena de morte para quem o tentasse, enquanto ordenava funerais de herói para Etéocles, morto em defesa da cidade pelo irmão que o atacava, né? Então, Polinices, ele é assim, né? Dentro da tragédia, eu consigo sentir um pouco de, né, aquela coisa, coitado, né? Ele assumiu, junto com o irmão, um acordo. O irmão que se recusa a cumprir esse acordo, ele tem que sair, tem que conseguir, né, pessoas para ajudá-lo, para voltar ali, tentar o que era de direito dele, já que eles tinham feito um acordo. Eles terminam mortos e ainda, né, ainda, apesar de tudo isso, depois de tudo isso, ele não pode ter o seu enterro, porque o Creonte, após assumir o trono, coloca ele como um desertor, como aquele, né, que foi lá com os rivais de Tebas, enfim, então ele meio que caiu numa armadilha ali que talvez ele próprio, o irmão, né, colocaram em prática aquilo, mas ele, né, no fim, a gente pode comentar isso depois, ele, sei lá, eu não chego a ter pena, mas também você fica pensando, né, por quê, né?
ele meio que foi levado a fazer isso, ele não queria, né? Então, Creonte deveria olhar esse outro lado, é que a gente vai chegar lá daqui a pouco, né? Esse olhar para o outro lado, tanto ele quanto Antígona, né? Eles não fizeram esse movimento de olhar para a ideia, para a crença, ou enfim, do outro, né? Eles ficaram fechados ali no que eles queriam, no que eles acreditavam. Então, ó, aí começa então a peça, né? A peça inicia-se ao amanhecer do dia seguinte à noite em que os invasores argivos haviam sido finalmente derrotados, né? Então, ó, o tema principal de Antígona é um choque do direito natural defendido pela heroína com o direito positivo representado por Creonte. Então, eu coloquei aqui, daqui a pouco nós vamos voltar específico nesse ponto do direito natural, direito positivo, mas só para a gente já lembrar, que já ter em mente isso aqui. Bom, ao longo da peça, porém, surgem ainda os temas do amor, né, que leva o Aemon, o filho do Creonte, ao suicídio, do orgulho, que leva Creonte ao desespero, do protesto dos jovens contra a prepotência dos pais, né? Então, também, claro, o assunto principal, o tema principal é esse choque aí entre o direito natural e o direito positivo, mas tem temas secundários, né? Esse amor que eu já falei, com do Aemon, com a Antígona, o orgulho, né? Tanto a parte de Creonte também, né? Talvez um pouco ali da Antígona, e essa coisa do protesto, essa coisa do jovem, né? Contra a prepotência ali do adulto, do pai que se coloca como uma figura que não dá o braço a torcer, né? Não tem jeito, não vai. E aí, eu não sei se vocês assistiram ao filme, alguém conseguiu assistir ao filme lá que eu coloquei como. Eu coloquei indicações lá embaixo e eu coloquei esse filme. Se não, eu recomendo que assistam depois. É um filme. Até deixei lá aqui para mostrar a vocês uma parte. É um filme bem antigão, né? Aqui eu não lembro qual o ano. Mas ele é bem fiel, eu gosto desse filme aqui, ó. Vamos ver se tem. Junho de 1961, né? É um filme da alemão. Então, não sei se alguém. Vocês falaram que é sim ou não, não vi, desculpa. Conseguiu ver, Não tá? assisti, professora, não. Eu não vi. Eu vou assistir depois da aula aqui. Também não assisti. Tá. Então eu vou colocar o comecinho dele, tá? Uns 7 minutos, que é. Eu ia pular a parte onde ele faz uma introdução, né? Mas eu acho interessante e chegar na parte da conversa ali entre Antígona e Ismene, né? Que é bem interessante assim o filme. Eu gosto muito desse filme. A primeira vez que eu assisti foi na faculdade. Um professor meu levou e eu gostei bastante. Então, ó, vou voltar aqui um pouquinho. Tá, aqui. Vocês estão vendo a tela, né? Sim.
Αδερφούλη, υπάρχει άραγε καμιά κατάρα από την κληρονομιά του πατέρα μας του Ιδίποδα που να μην την έστειλαν ακόμα ηθή στη ζωή μας. Με την ανίδα πόνο, πίκρα, ντροπή, ατιμία, τίποτα. Ανάληψα από τις δικές σου και από τις δικές μου συμφορές. Τώρα τι είναι αυτό πάλι που λένε πως διακήρυξε πριν από λίγο σε όλη την πόλη ο βασιλιάς ο Κρέον. Ξέρεις τίποτα? Άκουσες? Ή δεν πήρες είδηση τι εχθρική πράξη ετοιμάζει για τους πολύ αγαπημένους μας νεκρούς? Τους πολύ αγαπημένους μας? Εγώ τουλάχιστον Αντιγόνη δεν άκουσα ούτε καλό ούτε κακό από τη στιγμή που χάσαμε τα δύο τα αδέρφια μας. Ο αλλιώς σκοτωθήκανε μέσα σε μια μέρα. Και αυτή τη νύχτα αφού του έφυγε και χάθηκε ο στρατός του Άργους. Δεν ξέρω τίποτα για να χαρώ ή να λυπηθώ παραπάνω. Καλά το ήξερα. Γι' αυτό σε φώναξα έξω από τις φίλες για να μ' ακούσεις μόνον εσύ. Μα τι τρέχει? Φαίνεσαι αναστατωμένη γι' αυτό που θέλεις να μου πεις. Δεν το έμαθες πως... Ο Κρέον τιμάει μεταχθεί τον έναν από τους δυο μας αδερφούς και τον άλλον τον ετοιμάζει. Για τον Ετεοκρή, σωστά λένε πως πρόσταξαν να τον θάψουν μόλις στις νεκρικές τιμές. Το κουφάρι του αξιολύπητου του Πολυνίκη. Είπαν πως διαλάγησε σε όλο τον κόσμο να μην το σκεπάσουν το χώμα του, ούτε να τον ηρολογήσουν. Να ταγήσουν άταφο και άκλαυτο, να το χαρούνε τα όρνια που τριγυρίζουν και ψωφούν. Και όποιος τολμήσει να παρακούσει την προσταγή του, θα θανατωθεί με δημόσιο λιθοβολισμό. Μάθε τα λοιπόν αυτά. Και τώρα θα δείξεις αν είσαι άξια της γενιάς σου. Ή αν θα την τροπιάσεις. Δυστυχισμένη. Αν τα πράγματα φτάσαν όσα με εκεί, εγώ έτσι κι αλλιώς τι μπορώ να σου κάνω παραπάνω. Σκέψου αν θα βοηθήσεις και αν θα συνεργαστείς. Σε τι τρέλα? Τι έβαλες στο μυαλό σου? Να θάψουμε μαζί τον νεκρό. Πάλι μονό μας. Τώρα που απομείναμε μόνο οι δυο μας, σκέψου τι τέλος κακό θα βρούμε να ψηφίσουμε την προσταγή και την εξουσία του βασιλιά. Πρέπει να νιώσεις πως γεννηθήκαμε γυναίκες και δεν μπορούμε να τα βάζουμε με άντρες. Ο βασιλιάς είναι πιο δυνατός από εμάς. Σκύψουμε το κεφάλι και σε αυτά και σε χειρότερα. Ας με συγχωρέσουν οι νεκροί να αναγκάζουμε να υποταχθώ στη βία. Δεν θα παρακούσω αυτούς που μας εξουσιάζουν. Είναι ανόητο να κάνεις πράγματα που ξεπερνούν τη δύναμή σου. Δεν μπορούσα να σε προστάξω. Ούτε και αν το ήθελες ακόμα θα νιώθα χαρά τώρα πια να έρθεις μαζί μου. Πίστευε λοιπόν ότι δεν θα τα βρεις. Μα εγώ εκείνο θα πάω να τον θάψω. Και εσύ αν το νομίζεις σωστό, περιφρόνησε τα ιερά και τα όσια. Δεν τα περιφρονώ. Μα είμαι γεννημένη αδύνατη για να τα βάλω με ολόκληρη πολιτεία. Αυτά είναι προφάσεις. Άλλη μόνος σου, δυστυχισμένη, τρέμω για σένα, ναι. Μην νοιάζεσαι για μένα. Τη δική σου ζωή κοίταξε να εξασφαλίσεις. Αφού το θέλεις έτσι, πήγαινε. Μα ξέρετε πως είσαι τρελή. Pronto, até aí. Depois vocês podem, eu até recomendo que assistam um filme, é um pouco, é 1h22 apenas. Então, ó, essa cena aí da Ismene, né, com a Antígona, mostra um pouco o que, quando nós vamos estudando, né, vendo os comentários sobre Antígona, né, que os comentaristas, os críticos literários falam, né, que Antígona e Ismene, né, ou Ismene, enfim, qualquer uma dessas versões aí do nome dela, Antígona ela tem esse desejo assim por fazer algo, por essa índole, né, ele quer que é um traje à nossa família que já vem sofrendo, né, essa tragédia enorme. A mãe já tinha morrido, né, o pai também. Agora os dois irmãos. Então assim, né, o que eles falam como a própria Antígona falou, né, essa praga, da descendência de Édipo, né? Que então ela falou: o que é que eu posso fazer? Algo eu tenho que fazer pelo meu irmão e eu não vou permitir que Creonte não dê o enterro digno, porque para os gregos a cerimônia, né? O enterro ali, toda aquela cerimonial era muito importante. Então assim, para eles, se não houvesse isso, a alma, né? A pessoa ali, ela não ia ter paz. Né? Ela tinha que fazer isso para poder entrar finalmente ali no Hades, né, um dos mortos, e, né, passar lá pelo barqueiro. Até uma vez eu compartilhei um meme, até o Matheus comentou lá, né, do barqueiro que recebia
a moeda, né, o óbolo, né, que eles chamavam, para poder que quem morresse, né, eles enterravam as pessoas com essa moeda, né, esse óbolo, para que o Caronte, né, que era o barqueiro ali do rio que separa o mundo dos vivos do mundo dos mortos, que agora fugiu o nome do rio, e as pessoas enterravam, né, os seus familiares com esse óvulo no peito para que desse, né, para o Caronte. Então, assim, tinha toda uma importância muito grande dada ao enterro. E aí, Antígona, ela falou, tô nem aí se foi Creonte ou foi sei quem mais que falou que não é para enterrar. Eu vou fazer. Você vem comigo, né? O Estige. Ah, tá. É, né, são os rios lá, tem os 4 rios do submundo. Bom, e aí Antígona fala, eu vou, se não quiser vir comigo, então eu vou sozinha, mas eu vou fazer alguma coisa. E ela vai, né? Como nós vimos, ela até, foi lá e foi dar o enterro para o irmão dela, né? Até na imagem aqui tem a Antígona, deixa eu ver se consigo só diminuir aqui um pouquinho. E a Ismene, né? Aqui, Ismene. Então, ó, deixa eu voltar só mais um slide aqui, que é o que eu coloquei uma citação aqui, né, desse Jeb, né, que falando sobre Antígona. E ele fala assim, ó, da mesma forma que Creonte ultrapassou o limite devido quando, em seu edito, infringiu a lei divina, Antígona também o ultrapassou ao desafiar o edito. O drama seria, então, o conflito entre duas pessoas, cada uma das quais defende um princípio intrinsecamente sadio, mas o defende erradamente. E ambas, portanto, devem ser castigadas. E ele finaliza citando Hegel. Do ponto de vista da justiça eterna, ambas estavam erradas, porque agiam unilateralmente, mas, ao mesmo tempo, ambas estavam certas. Né? E o Hegel falando também sobre Antígona. Então, aqui entra, né, volta ao ponto que eu falei lá no início, sobre o direito natural e o direito positivo. Né? Porque Antígona, ela representa aí essa pessoa, né, que ele fala aqui são conflito entre duas pessoas, né? Então, a Antígona vem a pessoa que está defendendo ali o direito da tradição, o direito natural que todos tinham de serem enterrados, né? Então, não a gente vai ver daqui a pouco, né? Por que é direito natural? Porque não foi ninguém que falou, né? Ninguém colocou lá na lei, escreveu isso, ou nenhum rei, né? Ou da época, o príncipe, enfim. Ninguém chegou e disse, todos têm que enterrar os seus familiares, blá, blá, blá. Não era uma lei positiva, não estava lá na Constituição, né, grega. Mas era natural das pessoas, né, desde sempre, que elas enterravam seus mortos. Então, Antígona, para ela, foi um absurdo aquilo, no sentido de que ela viu Creonte como essa pessoa que estava vindo de encontro com algo que era natural, tradição, era religioso, né? Porque também era religioso, né? Fazia parte da religião dos gregos. E Creonte vem como representante do direito o positivo, que ele fala aqui, ó, não é que é errado, né? Os dois intrinsecamente são sadios, né? Mas o problema aqui que ele colocou, não, mas o problema é que eles defendem erradamente. Então, por que eles defendem erradamente? Porque ninguém quer, nem Antígona, nem Creonte, quer observar o ponto do outro, né? Creonte muito mais, porque o filho vem lá, né? Um monte de gente vai, fala. Surgiu o nome dele agora. Deixa eu só voltar aqui para lembrar. O Tiresias, né? O adivinho, ele vem e diz: você vai perder aí, você vai acontecer uma coisa muito ruim com você. E aí, só depois disso, assim, ainda mais ou menos, é que o Creonte ele vai e dá ali um braço a torcer. Só que quando ele decide fazer isso, já era tarde. Né? Ele chegou lá, Antígona já estava morta e o filho dele acabou se suicidando, né? E aí, além disso, a sua mulher também morreu. Então, assim, foi o Creonte, ele por não, né, dar o braço ali, a mão
pelo menos assim, tentar, vamos ver o que a gente pode fazer, né? Tentar conciliar esse direito natural com o que ele tinha colocado ali como um direito positivo. Ele não quer. E aí as consequências foram bem trágicas para ele. Ele termina, ele não morre na tragédia, mas da forma que ele fica, né? É também muito complicado, sempre. Sua mulher, seu filho, todos mortos, né? Então, ó, aqui do slide, gente, eu só fui até aqui mesmo. Eu vou colocar aqui para vocês um material só para a gente. Peraí, só parar aqui, compartilhamento. Só para nós observarmos agora a questão do direito natural. Não sei se você já tem ali um conhecimento e tal, devem ter, né? Mas só para a gente falar um pouquinho, debater um pouquinho sobre isso. Ó, vou colocar aqui. Tá, agora vai. Compartilhar de novo. Aqui, ó. Vou dar um zoom para ver se vocês conseguem acompanhar. Então, a contemporaneidade e ligações com o direito. Né? Então, a obra nos faz viajar na própria história do direito. Antes mesmo do nascimento de Cristo, né, importante marco na história ocidental, o direito já permeava a vida dos cidadãos. O direito existe muito antes da existência da ciência direito. Direito é a arte de praticar justeza, seja por respeito às ordens dos deuses ou pelo bom senso dos seres humanos em evitar o pior dos males, a sua autodestruição. Então, o direito natural ele parte dessa visão de evitar a autodestruição, ou seja, da sobrevivência humana. Né? Então, tudo isso que vem desde sempre. Né? Então, isso é o direito natural. O direito existe desde a formação da existência de um conglomerado de pessoas nas tribos. Como nada é imutável, tudo está em constante evolução. A própria sociedade, assim como o direito, está em constante transformação. Né? Então, aqui eu vou pular um pouquinho para a gente vir aqui para o contexto novamente da antiga. Então, ó, o pior acontece né, lá com Creonte. Ó, a morte de quase todos os envolvidos na história. Mesmo não tendo morrido, Creonte carregará um fardo tão pesado quanto o da morte, o da culpa da morte, do sangue do seu sangue e o da sua esposa. A obra retrata a importância do direito, seja a corrente naturalista quanto a positivista, né? Mesmo não havendo bom senso, o que é comum aos meros mortais, né? O império do direito deve ser observado no intuito de manter a paz. Então, vou descer aqui para uma tabelinha, que era isso aqui, para a gente dar uma olhada, né, ó, dessa diferença entre o direito natural e o direito positivo, só para a gente para nós comentarmos depois melhor. Então, o que é direito natural? É um direito pressuposto, sendo superior ao Estado. E já o direito positivo, ele é definido e aplicado pelo Estado. Então, o direito natural, ele é anterior ao Estado, né? Não existia Estado, é das pessoas, ali nas tribos, nas famílias, e vem de forma natural. Já aqui o positivo não, é o Estado. A validade, né? O direito natural, a validade é universal, imutável e atemporal. Já o do positivo é válido por determinado tempo e tem base territorial. Né? Então, aqui, uma lei que foi, sei lá, né, colocada aqui no Brasil lá nos anos 60, e por algum motivo ela teve que ter alguma alteração, então isso é feito, e uma lei que é posta aqui no Brasil, possa ser, aí é bem provável que não seja, não tenha lá nos Estados Unidos ou na França, por aí vai, né? Então, assim, algumas coisas no direito positivo, né, elas são válidas pelo tempo e o território onde elas são postas em práticas. A base, em que se baseia o direito natural? Baseia nos princípios fundamentais de ordem abstrata, e o positivo se fundamenta na ordem e estabilidade da sociedade. O caráter do direito natural é informal, já o do positivo é formal. E as infrações, né? Ó, se o sujeito, direito natural, o sujeito infrator não sofre sanção jurídica, né? Então,
ninguém pode, quer dizer, não sei, bom, mas na teoria, né, assim, pelo menos, ninguém poderia prender, sei lá, a, o sujeito que não quer ali, no caso da Antígona, né, ela não quisesse, ou outro familiar não quisesse enterrar o seu morto, né, o seu familiar ali que acabou de morrer, né, mas já o direito positivo sofre sanção, né, jurídica, já que é o Estado que coloca, e ele tem esse direito, né, de colocar ali também a punição. Então, tem um exemplo aqui de direito natural. Por exemplo, o direito à liberdade e à igualdade. Né? Então, não existe uma lei, né? Até tem leis que ajudam, né, a gente colocar essa liberdade, colocar ela em prática de fato, né? Existem leis que levam a possibilitar a liberdade, mas assim, o direito à liberdade em si é natural. Todo ser humano, né, tem direito à liberdade nesse sentido, direito natural. Mas existem leis que ajudam, como aqui, a Constituição Federal, né? É um direito positivo. Na Constituição Federal, tem lá, com certeza, né? Então, o direito de ir e vir, por exemplo, né? É um direito que ajuda ao direito à liberdade, né? Mas, inclusive, no debate sobre o aborto, né? Trazem, esse o debate, né? Se você quer debater sem fugindo a aspecto só religioso, né, para não ficar eu defendo ou eu sou contra por questões religiosas ou não, né, esse aqui o debate, né, então você que vai defender ser contrário ao aborto, por exemplo, você pode defender de acordo com o direito natural, então tem toda uma linha, né, de pesquisa, de raciocínio para você levar direito à vida como algo, como direito natural, que não pode estar sob o jugo do direito positivo. Né? Então, quando eu levei para os meus alunos isso aqui, nós vamos comentar nesse tema da questão do aborto, por exemplo. Né? Então, acho que já deu para entender. Né? Eu vou voltar aqui. Se todo mundo entendeu aí, né, a diferença, direito natural, direito positivo, já sabia, eu acho que vocês já sabiam, né? Eu estou aqui, mas só para a gente dar uma relembrada. Não sabia não, professora. Ficou bem claro, assim, a diferença dos dois. Eu gostei dessa questão aí do quem é contra o aborto, né? Pode usar esse Sim, porque direito natural. isso, você foge, né, desse negócio de ficar só, por exemplo, eu sou contra o aborto porque eu sou católica. Aí a pessoa olha para mim e fala, e daí, né? É a tua religião, eu tenho a minha, e aí a gente vai fazer o quê? Ou eu não tenho a minha, né? Então, ficar só nesse debate é muito fraco, você não consegue convencer ninguém do contrário se você ficar só nisso, né? Mas aí quando você vem tentando mostrar, né, de alguma forma ali que, né, já é vida, e se é vida, é um direito natural, porque todo mundo, né? O direito à vida é um direito natural, ele não pode estar sujeito à lei, né? Então, você não tem nada a ver com isso. É o julgamento da pessoa, né? Querer que aquela vida venha ao mundo ou não. Isso. Então, é perfeito para quem quer, né? Quem quer falar sobre isso e tentar debater de forma mais, né, mais racional. Então, a Antígona, ela vem com esse direito. E é engraçado, é uma das únicas peças, né, ou tragédias que trazem que traz, na verdade, esse debate assim mais ao âmbito, né, social. Você não vê. Então, Édipo Rei, Édipo Colono, né, a Medéia é muito boa. Eu estou até pensando em colocar ela aqui para frente, porque assim, ela é tão atual, aquela tragédia, que parece que ela foi escrita ontem. Se você lê assim, parece que tá falando da gente agora, né? Então, a beleza das tragédias é isso também, né? Parece que é sempre atual, né? Na verdade, é atual porque fala de coisas humanas, né? Então, o ser humano, ele não muda assim, né? Na sua, sei lá, digamos, no seu âmago, quem ele é de fato, né? O ser humano como um todo, não muda muita coisa. Muda o exterior, muda uma cultura, uma coisa, mas assim, né, aspectos universais, né? Amor, tristeza, raiva, não vai mudar, né? Sempre foi e sempre vai ser assim. Então, quando fala assuntos desse tipo, vai servir para hoje e para sempre, né? Então, a beleza das tragédias, das boas tragédias, é isso também, né? Então, o grande debate é isso. E eu não sei, na visão de vocês, como é que vocês percebem Antígona e o Creonte, né? Porque são
a briga é lá entre eles dois, né? Será que Creonte ele não podia ter, né, cedido um pouco? Também Antígona. Porque, assim, não é que ela estivesse errada, mas ela não conseguia ver o lado de Creonte. Creonte fala, ó, eu coloquei uma lei, eu não posso voltar atrás agora, né? É aquela coisa assim, né? E ela não conseguia ver esse outro lado, e ele não conseguia ver o lado dela, que é uma irmã e que quer, né, dar o enterro digno ao seu irmão. Então, o que é que vocês têm a comentar aí? Tem algo a falar? Dos que leram, que marcaram? Pode ficar à vontade, eu só vou ligar o computador aqui no. Pronto, carregador. Aí eu fiquei super do lado dela, professora, o tempo inteiro. Nossa, eu ficava com muita raiva do Creonte. Muita. Eu não vi esse lado, sabe? Que tá, os dois tinham uma certa razão. Para mim, ele não teve nem bom senso nenhum. E aí eu gostei do final, que ele coloca essa questão da prudência, né? Porque o final pro Creonte foi muito pesado. Sim, foi pesadíssimo, né? Ele acabou perdendo ali o filho, porque ele, na última, porque Creonte, assim, não é que ele não, ele, no final, ele, né, tá bom, eu vou deixar. Só que quando ele vai fazer isso, já é tarde, né? Ah, já tá tudo acabado, já tá a esposa já morreu, não sei o quê. Aliás, a Antígona morre, o filho morre, depois a esposa, né, ao saber que o filho morreu também, se mata. E aí, quando ele vai, ele só vai porque o Tiresias, né, falou. Então, assim, ele teve que ouvir de um, né, adivinho ali, que ele iria sofrer alguma consequência, para aí sim ele, né, pensar. Então, ele usou assim do poder que ele tinha, ele não soube ser um governante, né, um rei que sabe ouvir o outro, né? Era ele bem assim, foi, acabou, né? Então, Mateus colocou, acho que ele deveria ter considerado a lei dos deuses antes de fazer uma lei. Ele faz isso só depois. Além disso, tem isso também, né, Mateus? Ele ignora simplesmente porque ele fica com raiva do Polinices, que só porque ele foi lá para uma cidade que era fugiu, que era antagonista, não, que eles eram contra, fugiu a palavra agora, né? Mas que eram rivais, pronto, chegou a palavra, eram rivais de Tebas, e aí por isso acabou o mundo todo, e não, 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 não. Então ele foi muito assim, né? Irredutível. Então eu acho que o problema dele é esse, né? Que tá, ele, no momento de raiva, vai que ele tivesse feito isso, né? Não vai enterrar. Mas depois, né, com o Antígona ali falando, o filho implorando, aquela coisa toda, por que não, né? Voltar atrás nessa visão, como o Mateus coloca, que é a dos deuses, né? Então, ele ser subserviente, submisso aos deuses, né? Não seria uma vergonha ele, como um rei, fazer isso, né? Mas ele achou que fosse uma vergonha e acabou muito mal. Eu acho interessante, Sabrina, só falando aqui, é que o Édipo, fazendo uma comparação entre o Édipo e o Creonte, acho que o Édipo, ele, vamos dizer assim, ele cedeu, né? Igual a gente falou na aula passada. Ele aceitou, vamos dizer assim, o destino dos deuses para ele. E o Creonte, igual você falou, ele não volta atrás, ele não considera isso, entendeu? Então tem uma lei ali, vamos dizer, superior ao governo dele, entendeu? E ele acaba, acho que o poder sobe ali a cabeça dele, né? Uhum. Um pouco, e ele acaba perdendo ali as estribeiras e fazendo uma lei sem levar em consideração assim, algo muito maior, né? Sim. E eu não, assim, eu não tinha percebido essa questão da Antígona também ser tão, vamos dizer assim, teimosa, né, orgulhosa. Mas realmente, assim, ela toma uma atitude ali meio bem drástica, né? Muito drástica. Assim, ela lutou ali, tentou argumentar e tal, e no final acaba, vamos dizer, se eu não me engano, eu não sei se eu tô enganado, mas ela se suicida, né? Ou é o Emon?
Os dois, né? Os dois. Os dois, né? É. Nossa, é triste essa Então, assim, parte. muito... a resolução do problema assim, é muito drástico, alguma coisa assim. Ela é muito radical, né? É muito radical, essa é a palavra, obrigado. Porque tá, né? Foi, tentou, então ela poderia pensar, né? Então, os deuses estão vendo que eu quero fazer, né? A intenção aqui, eu tentei de todas as formas, não estou conseguindo. Mas ela, né? Diz dela, não, então se eu não consigo também, acabou, vou matar, e acabou assim. Ela é bem forte o posicionamento da Antígona, né? E a coitada da Ismene, ela já conhecia a irmã, né? Sabia que poderia acabar dessa forma. Só ela disse, ó, não vou me envolver nisso. Né? A Ismene fala logo desde o começo. E quando o Matheus falou aí do Creonte, eu estava pensando. E na aula passada, lá do Édipo em Colono, a gente falou um pouco, né, sobre esse final, né, de redenção do Édipo, né? Que ele foi mesmo, ele nunca queria, ele não queria fazer o que ele fez, né? Ele foi levado ali os deuses, né? Assim, enfim, né? Ele tentou fugir, mas acabou cumprindo a vontade dos deuses e no final ele recebeu essa redenção dos próprios deuses, né? Que deram a ele essa possibilidade. Ele até se pergunta, né? O que é que os deuses veem, né, em mim, esse pobre mortal e tal. E ele se submete, né, ao divino. Já o Creonte, o contrário, né? Ele começa achando que está ali cumprindo, né, dos deuses, vai, e quando ele ganha o poder, que aí ele poderia, né, de fato, colocar a vontade dos deuses ali, ele não, ele coloca primeiro a vontade dele como um rei, e não tem essa flexibilidade, né, de olhar para a situação e pensar diferente. Ele só faz isso quando tem medo, né, quando ele, não, eu recebi aqui, né, o Tiresias veio e falou isso, então eu vou fazer alguma coisa, e aí já é tarde. Então ele não tem essa redenção que Édipo teve, né? Ele termina, o final dele é terrível, ficar ali, ele não morre, mas é pior, né? Era melhor ter morrido, né? Ficar como ele ficou. Então talvez tenha esse antagonismo, né, entre Édipo e o Creonte também, cada um trazendo um aspecto ali humano diferente, o humano com poder, né? Como qualquer um, né? Aquela coisa do poder, né? Que a gente só conhece a pessoa quando ela tem o poder. Então, talvez o Creonte traga esse antagonismo para o Érico, né? Não sei se vocês concordam. Pode ligar aí. Deixa eu só pegar. Tá. Então, ó, tem mais alguma coisa que vocês queiram comentar? Só dar uma olhada aqui no material, se tem algo que eu pulei, que eu não falei, só um minuto aí. Eu acho que a questão do direito natural e do direito positivo ficou bem marcado aí que eu queria trazer, que esse é o grande debate. A questão lá do amor, né, teria que falar também, né, mas não é o tema central, é um secundário que o coitado do Emon, né, por amor a pobre da Antígona, né, termina também se matando no desespero no final. E, como eu falei no começo, né, as falas dele com o pai é um negócio assim muito interessante, porque o Creonte ele deixa o coitado no chão, né? Só cala a boca, você, mulher tá só te enganando, não escuta a mulher, não. Fala mal da mulher. E aí é engraçado, quando eu leio, sempre que eu leio essas partes, eu fico rindo, porque é bem engraçado mesmo, assim, o jeito que Sófocles colocou isso, né? Já ali naquela época. Mas se tem mais alguma coisa a comentar, perguntar? Se não tiverem, Acho que não. Tá ótimo, professora. agora, até falar aqui, porque já vai ficar gravado quando o Gênesis for ver e as meninas, né? Então, ó, nós vamos só ter agora, o próximo livro é o Macbeth, de Shakespeare, né? Shakespeare, e eu vou colocar lá no grupo, assim, para a gente tentar fazer uma divisão para a primeira aula, até, né? Cena tal, do ato tal, sei lá, e a gente faz essa divisão, porque mesmo quem leu é bom reler, né? Você não vai perder nada,
E você vai ver que parece que é uma novidade, parece que é um novo livro, uma nova peça que vai estar lendo. É sempre assim. Aí, dividindo, a gente faz isso, o encontro, né? Que vai ser lá no dia. Só dar uma olhada aqui. Nossa, dia 17 já, porque esse mês é bem. Dia 17 e 24, né? Fica no final do mês, os dois últimos sábados do. Aliás, 18 e 25, os dois últimos sábados de setembro. E aí eu vou colocar lá, né, vou pensar essa divisão e já mandar semana que vem o material do Macbeth, né? Que é também outra aí cheio de assuntos atuais, né? De questão do ego, do ciúme, da influência, né? Da ganância e tal. É muito bom aquele. Vamos ter muita conversa para falar sobre esse livro. Então, Ambição também, né? Oi? Ambição. Ambição, sim, é o principal ali, né? E a Lady Macbeth vai vir aí como uma Ufa. mulher que Machado de Assis chamava que tinha alma negra. Né? Ele fala, quando é falar da Lady Macbeth, ele fala que ela tinha alma negra. Né? Então vamos ver quem é essa mulher perigosa. Quem foi essa mulher? Bom, então é isso, pessoal. Eu vou parar de gravar aqui, tá? E nós Certo. nos falamos lá pelo grupo. Muito obrigada.